Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lindomar e essa é a nossa atividade de número 23. Atividade de número 23, destinada a vocês, alunos da quinta série, disciplina de língua inglesa, da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral. Lembrando também que, como é uma atividade de língua inglesa, ela pode ser vista e feita também por outras pessoas que não sejam alunos da escola, sem nenhum problema. É livre o acesso, tá bom? Nesta atividade, vocês já têm costume de fazer o cabeçalho aqui, conforme orientações de outras aulas, tem que escrever o nome, assinalar a turma. Aí nós temos uma introdução ao que vai ser estudado nesta aula. Hoje estudaremos os possessive adjectives, ou adjetivos possessivos, pronomes possessivos, né? Abra o link a seguir e leia com bastante atenção. Depois volte aqui neste formulário e responda as atividades. Então vamos primeiramente abrir o link que conforme solicitado, conforme orientado. Está aqui, nós temos o cabeçalho, que deverá ser transcrito para o caderno de vocês, né? Aí nós temos uma explicação, Possessive Adjectives, texto introdutório. Hi folks, today's topic is Possessive Adjectives. O tópico de hoje, o assunto de hoje são os adjetivos possessivos. Nós os usamos frequentemente para falar de coisas que temos, que nos pertence ou coisas que não possuímos. Os possessives se dividem em adjectives e pronouns. Então, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Are you curious about it? Você está curioso a respeito? Let's see the rules of possessive adjectives. Ou seja, vamos ver as regras dos adjetivos possessivos. Você está curioso com isso? Vamos ver as regras. Bem, os possessive adjectives, ou os adjetivos possessivos, fazem parte de um conjunto de palavras responsável por modificar os substantivos, acrescentando-lhes características de propriedade ou posse. Exemplo, this is not difficult task, ou isso não é uma tarefa difícil. You will see it, você vai ver. Então preste atenção a alguns detalhes. Mesmo sendo simples de se entender, é comumente confundido com possessive pronouns, ou com pronomes possessivos. Outro tópico que rola uma dúvida, às vezes, é a diferença entre then e them. Let's see. Primeiro, my. Olha só, o que é o my? Significa meu, minha, meus, minhas. Exemplo, my brother is decided to study abroad, que significa meu irmão decidiu estudar no exterior. Your, que é a segunda palavra, significa seu, seus, sua, suas, teu, teus, tua, tuas, etc. Exemplo, does your little baby cry a lot? Seu bebezinho chora muito? Outro, his. His significa dele. Exemplo aqui. His dream is to become a scientist. Ou seja, o sonho dele é se tornar um cientista. Her significa dela. Exemplo. Her shoes were made from walking long distances. Que significa, os sapatos dela foram feitos para andar longas distâncias. Próximo, its. It significa dele ou dela, quando usado para animais e objetos. Exemplo, have you seen a giraffe? Its neck is impressive. Que significa, você já viu uma girafa? O pescoço dela é impressionante. Outro, our. Our significa nosso, nossos, nossa, nossas. Exemplo, our school is close. Nossa escola é perto. Outro, their. Their significa deles ou delas. Exemplo, are their kids coming to the party? Os filhos deles virão para a festa, que é a tradução desse termo. Aí vem algumas regrinhas básicas. Quais são as regras para possessive adjectives? First things first. As primeiras coisas. The rules are basic. As regras são básicas. Eles são sempre usados antes de algum substantivo, alternando o significado dele, dando a ideia de propriedade ou posse. Observe. This is my backpack.
esta é a minha mochila. Então, minha modifica o sentido de backpack, que é bolsa, né? Ou mochila. Então, de que mochila é essa? É a minha mochila. Nesse exemplo, my está se juntando à mochila, indicando que a mochila pertence ao sujeito da frase. Outro detalhe a ser levado em consideração é o seguinte: os adjetivos da língua inglesa nunca se flexionam em gênero nem em número, ou seja, tanto para masculino e feminino quanto para singular e plural. A forma é a mesma. Observe. Eu posso dizer, por exemplo, I love my dog. Significa eu amo meu cachorro ou eu amo minha cachorra, tanto faz. I love my turtle. Eu amo minha tartaruga. That is our home. Aquela é a nossa casa. Ou those are our friends. Aqueles são nossos amigos. Aí nós temos be careful. Tenha cuidado. It's sem o apóstrofo e o it's com o apóstrofo, que é essa vírgula no alto aqui, que não se chama vírgula, se chama apóstrofo, né? Are different things. São coisas diferentes. O primeiro é um possessive adjective. Então esse aqui é um adjetivo possessivo, quando está sem o apóstrofo. O segundo, no caso, é a contração de it is, que é o it mais o verbo to be no presente. Então é isso. A explicação básica está nesse pequeno trecho que nós lemos, que eu fui falando, né? E aqui nós temos os exercícios, mas estes exercícios vocês vão voltar lá no formulário para responder. Então nós temos assinar a opção que completa corretamente cada sentença. Primeira, that's my sister. Aquela é minha irmã. Aí aqui nós vamos colocar o nome dela é Ana. Qual dessas palavras que significa dela? É my, his ou her? Então é her. Aqui eu não vou escrever porque não tem jeito, mas eu marco a opção. Então, her name is Anna. Próxima. The boys are in bedroom. Os meninos estão, no caso, no banheiro, no quarto deles. Deles é their. Então, os meninos estão no quarto deles. Próxima. That's David. Aquele é o David. Aí o livro dele está sobre a mesa. Ou his book is on the table. O livro dele está sobre a mesa. 4. We are late. Estamos atrasados. Friends are late too. Então, nós estamos atrasados. Nossos amigos estão atrasados também. Então, our. 5. They are happy. Eles estão felizes. But their brothers are not. Ou seja, their, né? Mas os irmãos deles não estão. 6. What's your name? My name is John. Então, your. Essa é fácil, né? Bem conhecida. 7. Girls, where are your books? A pergunta está diretamente para as meninas. Ou meninas, onde estão seus livros? 8 e última. We are in, no caso, our bedroom. Our sisters are in their bedroom. Então a segunda aqui é a correta, né? Nós estamos no nosso quarto, nossas irmãs estão no quarto delas. Terminado de preencher, vocês vão enviar. No caso, não foi enviado porque eu não coloquei meu nome. Se eu tivesse colocado, teria sido enviado. Mas vocês farão assim para que vocês enviem normalmente a atividade, tá bom? Não temos texto, não temos tradução. Vocês podem fazer essa aqui apenas no formulário. Eu até no início orientei que vocês copiassem o cabeçalho, mas só se vocês quiserem fazer o registro. Caso contrário, não tem necessidade. Tá certo? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção. Assista o vídeo mais vezes. Leia esse conteúdo com calma para que vocês possam compreender bem o que está falando em cada trecho que foi colocado aqui. Tá bom? É isso aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.